Estamos aqui novamente, amigo leitor, amiga leitora, para mais uma entrevista para o nosso canal no YouTube, programa Falando de Livros. Já agradeço pela sua atenção, pelo seu carinho e por estar participando conosco. Hoje está conosco no nosso programa Falando de Livros o pastor Darcy Brandt, que é autor do livro Família, um aprendizado sem fim. Nós vamos conversar com ele sobre esse tema, família, hoje. Espero que você goste. Pastor Darcy, gostaria que o senhor nos desse uma saudação para os nossos amigos e amigas, leitores e ouvintes do programa Falando de Livros. Pois é, aos leitores que nos assistem, é uma alegria poder contribuir com essa entrevista em torno desse assunto tão pertinente, tão atual e tão desafiador, que move a preocupação da nossa sociedade. E é com alegria que eu me coloco à disposição para eventuais perguntas e esclarecimentos sobre o tema. Obrigado, pastor Darcy. Para que você conheça um pouquinho sobre o trabalho do pastor Darcy, ele é natural de Taió, é isso? Santa Catarina. Santa Catarina. Graduado em teologia e pós-graduado em teologia pastoral, com ênfase no sofrimento. Atuou como pastor da SLB por 40 anos, com foco em ministério com casais e famílias, não é isso, pastor? Sim, sim. Casado com Elga, pai de 3 filhas e 2 netas. Atualmente dedica-se a palestras e seminários pelo Brasil, com casais e famílias. E é autor também de um livro chamado Nosso Casamento em Barril de Carvalho. Na verdade, essa foi a primeira obra que o pastor lançou, né? Que eu, pelo menos, tenho conhecimento, né? E agora, então, o livro que hoje nós vamos fazer a entrevista, Família, um aprendizado sem fim. Pastor Darcy, começando aí a primeira questão sobre o livro, por que o pastor escolheu focar o seu ministério em família, em primeiro lugar? Por quê? Quando se quer ir a determinado lugar, a gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo em direção à sociedade se dá no seio da família, que é a base da sociedade. Razão pela qual nós enfocamos o tema família é porque é lá que se decide os rumos que a gente quer dar à nossa sociedade. A família é um laboratório social, onde o ser humano aprende a conviver, aprende a lidar, a conhecer a si mesmo, aprende a lidar com diferenças, aprende a respeitar a alteridade. Enfim, é no seio da família que se tece o ferramental necessário para uma vida responsável, para uma vida em civilização. Perfeitamente. Uma coisa interessante, a capa do seu livro tem umas pipas. Por que Por que foi colocado essas pipas aqui na capa? Qual é o objetivo? Essas pipas representam os filhos, que se acham ligados por princípios, leis, regras que os pais têm na mão. Princípios, regras, parâmetros que norteiam a vida dos filhos, ou seja, a liberdade com a qual os filhos transitam em direção ao mundo, elas são reflexo daquilo que nós passamos para eles, né, em termos de valores, princípios. É óbvio que as circunstâncias vão exigir uma certa flexibilidade. Então, os pais devem dar asas aos filhos, mas também parâmetros. Então, esses fios, ligando as pipas, representam a flexibilidade, mas também a firmeza dos pais de se adaptarem às circunstâncias que o momento exige, na educação dos filhos. Na sua opinião, pastor, está havendo uma mudança na estrutura da família? O que está acontecendo com a família hoje? Sim. Partindo-se da pressuposição que a era digital é a era da velocidade, que atropela tudo e a todos, que questiona valores,
que é incompatível com relacionamentos estáveis, com relacionamentos comprometedores. A família sofre uma influência muito grande à medida em que ela é desafiada constantemente a seguir o caminho do individualismo. É cada vez mais raro esse sentimento de comunidade. Tá? Cada qual parece preocupado com o seu próprio umbigo. E cada um segue o seu mundo. Então, a crise que se abala sobre a estrutura familiar é reflexo desse modelo socioeconômico no qual a gente vive. E acaba, quem mais sofre nesse processo são as crianças, né? Que precisam de carinho, respeito, atenção, de elogio, de acompanhamento, né? E quais as implicações dessa estrutura nova que a gente está vendo hoje em relação a isso, pastor? O senhor está abrindo, na verdade, um outro nicho. À medida em que o senhor coloca a necessidade, ou a responsabilidade, ou o privilégio que os pais têm, de poderem dar ao filho aquilo que todo ser humano precisa, um sentimento de pertença e de aconchego. Dar atenção à criança, brincar com a criança, são os primeiros passos no sentido de despertar na criança a sua autoconfiança. Autoconfiança que vai motivá-la a enfrentar o presente e o futuro com alegria, com esperança. Perfeito. E a criança tem sofrido com isso? Sim, à medida em que, na atualidade, é comum os pais se encontrarem ausentes, por razões profissionais. Então, o que se abate sobre a criança é muitas vezes a necessidade de ter que administrar sua vida sozinha. Tá? E ela procura compensar isso de uma ou de outra forma, porque nós todos somos seres sociais. Nós temos carências afetivas que muitas vezes, não sendo supridas pelos pais, por uma questão de falta de tempo, ou de não saber usar o pouco tempo que tem, recorrem a alternativas que a sociedade oferece e que muitas vezes favorece ainda mais o dispersamento. Né? Perfeito, perfeito. Gostaria de informar os nossos amigos e amigas que estão ouvindo o nosso programa que essa entrevista não vai terminar aqui. Nós vamos ter um segundo bloco, um segundo momento de entrevistas, e você poderá acompanhar. Nesse momento, nós vamos então encerrar aqui, pastor, para que a gente possa então dar continuidade na sequência. Eu gostaria de convidar você a fazer uma visitinha ao nosso site para conhecer os produtos da Editora Sinodal e também conhecer um pouquinho mais sobre o livro do pastor Darcy, A Família, um aprendizado sem fim. No site da Editora Sinodal está no endereço www.editorasinodal.com.br. Você então vai conhecer todo o nosso universo de literatura. Se você desejar adquirir o livro, você pode, pelo próprio site, você pode fazê-lo, ou se preferir, você pode ligar para a Editora Sinodal, pelo telefone 51 3037 2366, 51 para aqueles que estão fora do Rio Grande do Sul. Ou se você preferir ainda, você pode passar um e-mail, pedidos@editorasinodal.com.br. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, e daqui a pouco estamos de volta e você pode continuar então ouvindo essa entrevista. Um grande abraço.